Mas, pastor Romeu, tem que dia desse vir aí para trazer a mensagem para a gente, né? Ele falou, né? Sermos abrilhantados, né? Aquilatados. Tem que aprender a falar assim, né? A gente fica até pequenininho, né? Glória a Deus. É o pontífice, né? Amém. Irmãos, abra a palavra de Deus. Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 16 e 17. Glória a Deus. É uma grande alegria a gente ver o poder de Deus na vida dos irmãos, né? E como a gente sempre fala, né, desde o início do Evangelho, o Evangelho de Jesus é um evangelho de resultado. É ou não é? Quem já teve resultado na tua vida pelo Evangelho aí? Levanta a mão. Isso. Então, tem que ser de resultado porque ele promete. Não é porque eu quero, você quer, o outro quer, ou prega, ou fala. Não. É porque ele determina isso. O Evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de resultado. Então, se não tem resultado, tem alguma coisa errada e não é com ele, é com a gente. A gente tem que se enquadrar naquilo que ele deseja e aí a bênção vem. Amém? Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 16 e 17. Né? Amém? Glória a Deus. Monta a mensagem. Quem achou? Diga amém? E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Olhe comigo para essa mensagem. Peço ao Pai que nos use. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, pelas bênçãos, Senhor, mas principalmente, Senhor, pela bênção da tua salvação na nossa vida. E agora nos usa como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações o que precisamos, necessitamos ouvir, em nome de Jesus. Amém? Irmão, a gente foi falado hoje pela manhã do corre-corre de Marta, Maria, né? Na escola dominical. E isso, às vezes, tira um pouquinho da sensibilidade, nossa agitação, a busca por desenvolver nossos projetos, nossos objetivos, acaba tirando um pouquinho da nossa sensibilidade no trato com o nosso próximo. Acaba ou não acaba? Você passa, às vezes, não percebe alguém, nem fala com a pessoa. Né? Quem já aí chegou, às vezes, correndo, né, na rua, no corre-corre, estava até falando com a Marícia lá hoje, a mensagem. Aí vai assim, ou para alguém na rua, fulano, por favor, aonde é que fica tal lugar? Aí a pessoa vira para você e fala assim, bom dia, né? É ou não é? Na realidade, eu nunca faria isso, tá? Não perguntar sem dar bom dia, porque eu já fiz isso várias vezes. Eu estou falando, nunca faria isso, bom dia, né? Boa tarde, né? Educação é para todos. Não. Isso é uma tremenda de uma arrogância, e você não está se importando com a outra pessoa. Você não sabe o que a outra pessoa está passando, o que ela está vivendo. Não é questão de educação, ela está realmente agitada, buscando saber alguma coisa, não é que ela não se importe com você. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? É simplesmente, naquele momento, né, fugiu da mente dela, ela está tão focada em alguma coisa que ela precisa, que ela tem que resolver, onde ela tem que chegar, que ela acaba... É assim ou não é? Quem já fez isso? Perguntou assim, dá bom dia. Levanta a mão. Olha aí quanta gente. E eu também. E várias vezes, né? Então, é importante a gente entender que esse corre-corre, essa agitação, acaba tirando a sensibilidade no trato com as pessoas. E uma vez nós falamos aqui sobre gentileza, gera gentileza, né? Está escrito em vários lugares. E, na realidade, você tratar as pessoas de uma forma rude, com ironia, carrancuda, isso traz enfermidade para quem trata e para quem é tratado. Está faltando isso, esse tipo de sentimento na vida das pessoas. Não tratar uma pessoa com amor, com carinho, com cuidado. Sendo agradável, vamos colocar assim. E, às vezes, as pessoas não se importam em serem agradáveis com os outros. Por que eu não me importaria em ser agradável com alguém?
ou por eu estar passando por um problema, é ou não é? E aí, muito focado no meu problema, ou então quando eu não me importo com outra pessoa. Não me importo com o meu próximo. E isso é complicado. Por que é complicado? Porque isso vai gerando um ranço entre as pessoas. Cada vez menos as pessoas se importam uns com os outros. Cada vez menos as pessoas não atentam para os problemas uns dos outros. Aquilo que a gente chama de empatia é aquela afinidade que você tem com o sofrimento, com a angústia do outro. Isso está se perdendo. Isso tem se perdido aí fora. E a gente não pode deixar com que a Igreja de Cristo perca isso. A gente vir para a igreja, aprender a palavra, mas se você reparar bem, a própria palavra diz que nós devemos amar uns aos outros, suportar uns aos outros. Então, quando você entra numa questão de opinião, quer ver uma coisa? Existe um sentimento hoje na sociedade que é o seguinte: se você não pensa como eu, e se você não age como eu ajo, então a pessoa começa a ser descartada. Ela começa a ser, inclusive, vamos colocar assim, atacada, seja nas redes sociais, seja no dia a dia. É ou não é verdade? Por que a falta de compreensão? Porque, na realidade, o pensamento, a maior, vamos colocar, parte do tempo do pensamento das pessoas é focado em si mesmo, nos seus próprios problemas, nos seus próprios interesses. Então, essa falta de importância que a gente dá ao outro, quando eu trato o outro de maneira agradável, de maneira amável, eu estou dizendo assim, eu me importo com o que você sente. E parece que cada vez menos as pessoas, elas têm buscado tratar o outro melhor, porque na realidade elas não se importam com o que o outro está pensando. Tentar ser agradável é valorizar a outra pessoa. Ou não é? Seja no serviço, seja na escola, ou na igreja, em qualquer lugar. Agora, quando eu não esquento a cabeça com ninguém, isso vai fazendo de mim, porque, olha só, tudo é uma questão de prática. Lá em Isaías, capítulo 1, não me lembro o versículo, bem, se é 16, diz assim, Deus fala assim, deixem de fazer o mal e aprendam a fazer o bem. Então, o coração elevado, quando a pessoa ela é centrada somente em si mesma, é autofocada, ou seja, que leva ao egoísmo, leva a pessoa também a não se importar com o que o outro está sentindo. Então, ela vai falar qualquer coisa sem se importar se o outro vai ser ferido ou não. Quem já viu pessoas que não medem as palavras com que falam com outra pessoa? Machuque, e aí? Quem já viu pessoas assim? Quem já fez assim um dia? Eu. E aí, o provérbio diz o seguinte, que uma flecha lançada, uma palavra dita, não volta mais atrás. Uma flecha pode matar alguém, assim como uma palavra também pode matar alguém. Pode ou não pode? Pode. Eu sei que, de repente, vocês estão pensando nas pessoas que tratam vocês, mas eu quero hoje, e o que a Bíblia pede é que vocês pensem como vocês tratam os outros. Amém? Amém? Né? Geralmente, né, tem louvores aí, né? Quem me viu andar na prova e não me ajudou? Quem já viu? O louvor da vingança, do massacre, né? Da autoexaltação. É ou não é? Não, esquece isso. Amém? Nada contra o louvor, benção. Mas só que o momento aqui é um autoexame. Amém? Como eu estou tratando as pessoas, como eu estou enxergando o meu próximo. Que valor eu estou dando para o meu próximo? Como ele é importante para mim ou não? Então, às vezes, nós nos referimos a algumas pessoas, nos reportamos a algumas pessoas, pode ser assim, e quando a gente vai falar com alguém, a gente não se importa se ela vai sair magoada ou não. Aí tem gente que fala assim,
eu deixei de ser branco para ser franco. Eu não sei como é que é isso, não, mas é um antigo que falava. Quem já ouviu essa palavra aí? É uma tremenda, de uma arrogância embutida. É ou não é verdade? Porque o próprio Senhor Jesus, ele disse assim, ó, presta bem atenção aqui, ele chega para os discípulos com ele, querendo saber tudo, e ele fala assim, ó, tem muita coisa para falar com vocês, mas vocês ainda não podem suportar. Então, até a verdade, ela tem uma hora certa para poder ser dita. Por quê? Você pode magoar ou matar alguém. Ah, mas eu não menti, eu falei a verdade. Mas a tua verdade foi maldosa. Deu para entender bem? Foi sem amor. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Fala com o irmão que está ao seu lado, em nome de Jesus. Hoje, a palavra de Deus vai me deixar mais um pouquinho próximo de Jesus. Amém? Porque a gente tem que estar próximo de Jesus, não é de mim não, senão vai te dar mal também. Amém? Então, eu não estou falando para ser um bobo alegre, aquela pessoa que quer ser bonzinho acaba se dando mal. Mas estou falando de ter uma pessoa que tem um coração que ele usa ser agradável como fim, e não como meio para chegar ao fim. Quem entendeu bem aqui? Amém? Amém? Ser agradável como um fim em si mesmo. A minha essência. Eu quero simplesmente ver o outro bem. Eu quero ver o outro sorrindo. Eu quero ser um suporte para o outro. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, suportai-vos uns aos outros. Aí tem pessoa que fala assim, caramba, mas eu tenho que suportar isso mesmo? Não é suportar, não é aguentar, não, gente. Suporte é quando você dá o ombro para que a pessoa possa se escorar quando ela está fraca. Quem entendeu bem aqui? Isso é suporte. Amém? Esse pedestal aqui é suporte para uma câmera. Amém? Suportar uns aos outros em amor é isso. É você compreender, procurar ser agradável, ajudar. E se importar se você está sendo antipático, arrogante, com aquela cara de que não está nem aí para ninguém. Quem já viu isso aí? Como é que é? O pessoal que faz teatro aí, né? Mais ou menos assim, meio caricaturado. Mas a gente tem que entender isso. Se eu quero me aproximar de Cristo, eu tenho que entender como Cristo agia com as pessoas. E ele agia com amor e queria que todos os seus discípulos também agissem com amor. Sendo agradáveis o tempo todo. Ih, pastor, mas a minha cara não consegue mudar. Fala, dá um sorriso para o irmão que está ao seu lado aí. Você consegue? Daí. É isso aí. Olha como é que melhora. O ambiente fica mais leve. Fica ou não fica? Fica ou não fica? Há um tempo atrás, foi feita uma pesquisa na Faculdade de Colômbia, lá nos Estados Unidos, e é interessante isso, que aquelas pessoas que são mais agradáveis no trato, elas que desenvolveram isso, conseguem, isso é uma questão biológica, tá? Pressão arterial diminui. Olha só, coisa boa, gente. Amém? Ajuda a eliminar a depressão. Porque a depressão joga para onde? E você, procurando ser agradável, mesmo se esforçando, vai fazer o quê? Pantomima, né? Você procura ser mais agradável. Então você vai acabar deixando de agir mal para agir bem. Procurando sempre agradar ao próximo. O apóstolo Paulo fala assim, eu não procuro agradar a mim mesmo, mas tudo que eu faço é para agradar ao próximo. Fazer de tudo. Ele disse, ele pregando o evangelho, é interessante que ele falava assim, ó, eu faço de tudo para com todos. Sábio para com sábio, louco para com louco, grego com grego, judeu com judeu, por quê? Para ver se eu consigo salvar alguns. Quem está entendendo bem aqui?
Eu não estou falando do seu simpático, não. Simpático é uma música, um funk antigamente, que falava que simpático paga mico, não é isso? Antigo aí. Não. Estou dizendo para ter empatia. Quem está entendendo bem aqui? O simpático ele pode ser um problema. Por que pode ser um problema? Que ele está querendo usar a simpatia como um meio para chegar a algum fim, para tirar alguma vantagem. Quem entendeu a diferença aqui? Aquele que tem empatia, que quer ser agradável, porque se importa com o outro, o fim em si mesmo é ver o benefício do outro. Tem uma diferença. Quem está entendendo, diga amém? Amém. Então Deus, Ele se importa com o meu coração e com o teu coração. Então o mundo está aí agitado, ninguém pensa em ninguém. Então quando você começa a tirar o foco dos seus problemas, da sua dificuldade, e começa a se importar com a vida do outro, se você está sendo agradável, se alguém reclamou de você, poxa, fulano, o que está vendo contigo? Poxa, não está muito bem, teu semblante não está legal. Não, eu sou assim mesmo. Aí, tudo bem, não quer falar, não fala. Aí, na outra semana, como é que você está? Não, sou assim mesmo. Não, sou assim mesmo. Vai fazer mal para ela e para quem está perto. Porque conviver com uma pessoa que não se importa com os outros pode ser tóxico para a nossa vida. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Conviver com quem reclama sempre é bom? É ruim? Não. Hoje, né, pastor, você falou aqui pregando. Às vezes ele se pega reclamando sem... E a gente, acontece isso com a gente. É ou não é verdade? Não é? Uma vez eu vi um desenho, quando eu era criança, e aí saiu um desenho educativo, até achei legal, que aí saiu, né? Ele estava em casa, um chefe de família, beijou a filhinha, a esposa, saiu, e quando ele entrou no carro, aí ele pagava os seus impostos, uma pessoa totalmente, né, dentro da lei, acordada, mas quando ele entrou no carro e começou a dirigir, aí no desenho ele se transforma num monstro. Quem já viu quem vai para o volante vira um monstro? Quem já viu aí, gente? A coisa mais interessante que tem é motorista de van. O motorista de van é excelente. Com o passageiro dele, ele para, abre a porta e vai, pega, bota no colo lá dentro, pessoal. Não é verdade? Ele é ótimo. Quer parar onde, madame? E ele para no meio da rua para soltar você. É ou não é verdade? Ele é maravilhoso com os clientes dele. Mas e com os outros na rua? Sai daí, mamãe! E aí, se você se irrita com ele, não adianta, porque quanto mais tu se irrita com ele te fecha, joga você para cima da calçada, aí você fica irritado, vai falar com ele faz assim, ó. Manda um beijinho para você. Quem já viu o motorista de van aí? É ou não é? Ô, bicho 7, ou não é? Mas é uma verdade. Ainda manda um beijinho, dá um tchau, tchau. Aí volta como se nada tivesse, faz tudo a mesma coisa. Não é esse simpático que eu estou falando. Esse aí usa da malandragem para conseguir se beneficiar. Quem entendeu bem aqui? Se bem que é um estilo de vida. Eu acho que ele não morre nunca do coração. Que ele não está nem aí para ninguém, é na verdade. Mas o que o Evangelho fala é justamente o seguinte: a resposta branda desvia o furor. Então você, se esforçando para tratar bem, porque você se importa com a dor do outro, você fica alegre com a alegria do outro. Olha o que o Evangelho diz: alegrai-vos com que se alegram. Tem gente que quando vê a alegria do outro torce, fica feliz. Tem gente que quando vê... Tem gente que quando vê a alegria do outro, semblante cai. É ou não é verdade? Tem que melhorar o coração. Precisamos melhorar a nossa vida, porque isso aí vai causar doença, enfermidade na própria vida da pessoa. Um ambiente onde você chega, que as pessoas estão alegres, felizes, né? Sejam trabalhando ou fazendo qualquer coisa, é um ambiente criativo. É um ambiente que exala alegria, é ou não é verdade? Exala amor, tem saúde, há compartilhamento de coisas boas. Um ambiente tenso, agoniado, quem quer ficar? Só fica porque é obrigado. É ou não é? Não, a vontade é de sair dali, gente.
Tu sai dali, parece que sai com peso nas costas, né? Sai morto, né? Acabado. Por quê? Um ambiente carregado negativo. Então, nós que somos servas do Senhor Jesus Cristo, precisamos entender que a palavra de Deus nos quer com alegria. Amém? Quando a Bíblia diz assim, ó, servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor não é só enquanto eu estou aqui ministrando a palavra, não, ou o pessoal dançando, ou cantando, ou na portaria. Eu sirvo a Deus 24 horas por dia no meu relacionamento. Quando eu lido com a minha esposa, com o filho, né? Com o esposo, com o irmão, com a irmã, com pessoas na rua, eu sirvo 24 horas. Então, sirva ao Senhor com alegria. Mais uma vez, dá um sorriso para quem está ao seu lado aí, vai. Isso. Aí você encontra alguém mal, alguém que está para baixo, sempre para baixo. O que você vai fazer? Você vai mudar a sua característica por causa disso? Não, gente, não pode. Então, só pode expressar essa alegria do Espírito Santo quem for alcançado pela graça do Senhor. Pela graça. Quem é alcançado pela graça, sabe o que eu estou falando. Falar da graça de Deus, que veio por nosso Senhor Jesus Cristo, não é uma coisa fácil. Não, não é. Você pode dar uma série de definições, mas é algo muito difícil. Falar da graça. Mas a gente vai aqui, pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, falar um pouquinho sobre ela. A graça, por exemplo, vamos lá. Você recebe um presente que você espera muito tempo. Como é que você fica? Alegre. Ou em estado de graça. Aquele momento que você recebe aquilo que você espera por muito tempo, você desejava tanto, gerou uma expectativa, você recebe no momento que você mais precisa, você fica em estado de graça. Quem já ficou em estado de graça aqui? Quando o Evangelho do Senhor nos alcança, de cheio o nosso coração, quando nós entendemos que nós somos pecadores, quando nós entendemos que nós não merecemos, e nós recebemos o perdão do Senhor, a salvação da nossa alma, esse estado de graça permanece sempre no nosso coração. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Sempre vai permanecer no seu coração. E aí o desenvolvimento, né, do meu caráter a partir daí vai ser baseado na graça que eu recebi. Aquele que murmurava, opa, agora não murmura mais. Por quê? Antes, tudo que você recebia dos outros, a gente estava conversando com a irmã hoje, vamos falar, tudo que você recebia dos outros era pouco para te satisfazer. Quem está com graça, o pouco que recebe, recebe com alegria. Deu para ver a diferença aqui? A pessoa está... Não. Ah, mas recebe o mundo. Mas falta alguma coisinha. Aquilo incomoda. Porque nada satisfaz quem não está na graça. Vai ser sempre um insatisfeito. Deu para dizer bem? E uma pessoa insatisfeita, como é que pode tratar o outro bem? Agora, aquele que, na realidade, olha só a coisa maravilhosa, aquele que recebe a graça, entende a graça, toda a vida dele é uma vida de alegria, de prazer. Deu para dizer bem? Ah, mas os problemas, a dificuldade vão continuar. Mas o meu coração vai estar guardado por essa graça do Senhor. Essa saúde, que é uma saúde espiritual, que ela invade o meu coração e traz saúde para o meu coração. Um aperto sai, a alegria entra. Deu para ver que a alegria do Espírito Santo, ela invade o meu emocional, restaura o meu emocional. Os meus pensamentos passam a ser governados por essa graça. E quando alguém fala, olha, vai chover muito, amanhã vai cair um toró, você vai falar, graças a Deus que vai regar a terra. Quem está dizendo, olha, essa semana vai fazer um calor terrível, aleluia, estava precisando. Quem está entendendo como é que é o estado de graça aí? Esse é o estado de graça. Tem um corinho antigo que falava assim, essa alegria não vai mais sair. Quem se lembra? Essa alegria não vai mais sair.
Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Fala assim, ó. Não, 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 não vai mais sair. Não, 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 não vai mais sair. Não, 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 não vai mais sair. Da onde? De dentro do meu coração. Quem pode dar uma glória a Deus aí bem alto? Hein? Essa graça é que tem que estar no nosso coração constantemente. Quando eu vou dormir, eu penso, Senhor, obrigado pelo dia que eu tive. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E durmo pensando no Senhor. E quando eu acordo, antes de abrir os olhos, obrigado, meu Deus, por mais um dia que eu estou levantando. Os problemas continuam lá. Mas eles não vão atingir a graça que está no meu coração. Essa graça é o poder de Deus que Deus te deu, para a gente ter uma vida aqui abençoada. Mas eu quero falar uma coisa para você, para a gente encerrar. Essa graça que nós lemos ali, chama-se, que algumas pessoas falam que é favor imerecido, né? Que é a gente receber um dom gratuito de Deus. Mas essa graça, na realidade, ela não está em mim e em você. Quando Moisés pede para ver a glória de Deus, né? Nós lemos semana passada, ele fala assim, se eu achei graça aos teus olhos. Então a graça, quem tem é Deus. Está nos olhos de Deus. Quem entendeu bem aqui? Está no coração de Deus. A graça está lá. E a gente, Senhor, será que eu achei graça aí? Quem está entendendo bem aqui? Será que eu consegui, né, ter um espaço de graça? Então, é essa graça que, independente do que você tenha feito de errado, como você tenha vivido, os pecados que você cometeu, se foi um assassino, uma prostituta, um adúltero, um ladrão, um traficante, eu estou falando aqui bem, não importa. A graça é isso. Tá? É um favor realmente, né? Os olhos de Deus sendo propícios à nossa vida. Deu para entender bem? Propiciação significa cobertura, né? Ele olhando para a minha vida e para a sua vida e com um olhar de misericórdia, e aí a graça vem. Ele olha para mim e fala, sozinho ele não consegue, mas eu vou resgatá-lo a si mesmo. Quem entendeu bem aqui? Sozinho ele não vai se livrar do egoísmo, ele vai continuar sendo arrogante, pedante, avarento. Sozinho ele vai continuar fazendo tudo errado, sozinho ele não consegue. Hoje eu estava conversando com a Lu e a Lu falando sobre a lei, e as pessoas acham, né? Algumas pessoas tentam voltar para a lei, não sei por que fazem isso, mas a Bíblia toda fala, e aí ali diz que a lei, ela veio por Moisés e pelos profetas, até João Batista, mas a graça veio por nosso Senhor Jesus Cristo. É para desprezar a lei? Não, não é para desprezar a lei é espiritual, a lei é a vontade de Deus para o ser humano. O problema é que nós, como seres humanos, que somos errados, falhos, a forma torta, não conseguimos nos adequar à lei de Deus. Por mais que nós tenhamos tentado a nossa vida, eu e você não vamos conseguir estar de acordo com a vontade de Deus. Quem está entendendo bem aqui? Por mais que você se esforce, lute, eu não quero ter pensamentos impuros, eu não quero isso, e aí você fica pensando, nós, pastores, obreiros, novos convertidos, parece que errar é inevitável. É ou não é verdade? Não suspeitar mal é inevitável. Não falar de alguém quando não deveria é inevitável. Mas aí é que entra a graça de Deus na minha vida e na sua. É que Ele olha para mim e para você e fala assim, olha, eu continuo te amando e a minha graça te basta. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? É o amor incondicional do Pai para a minha vida e para a sua vida. Esse amor maravilhoso que nos invade pelo Espírito Santo de Deus, que independente
do que nós tivermos feito na nossa vida, Ele fala, eu te perdoo. Não foi uma vez, nem duas, que vocês chegaram diante de Deus e ficaram com vergonha de orar pelos erros que cometeram e nem souberam como orar. Isso não acontece com vocês também, acontece comigo também. Quem entendeu bem aqui? Eu cheguei diante de Deus, Senhor, eu não podia ter feito isso, tratado dessa maneira. E aí, quando eu vou orar, me derramo nos pés do Senhor, e aí eu sinto aquele olhar para mim e aquela voz falando assim, eu te amo. E aí eu falo, não, mas eu estava esperando uma repreensão, porque a gente quer merecer. Quem entendeu bem aqui? A gente quer pagar pelo que fez. Opa, calma aí. A gente quer se aproximar de Deus com dignidade. Você quer se aproximar de Deus e ainda deseja pagar pelo que você fez. Você e eu nunca vamos pagar a Deus os erros que nós cometemos. Quem entendeu bem aqui? Quem está entendendo que é graça aqui? Nunca vai pagar. Você chega diante de Deus e Ele fala para você, eu te amo e te perdoo, ponto. O perdão dos pecados é gratuito. E os nossos pecados foram pagos lá na cruz por Jesus Cristo. Essa é a graça que nós recebemos. Quem entendeu bem aqui? Quando nós chegamos diante de Deus é maravilhoso, porque eu fico imaginando quando Pedro fala que vai morrer por Cristo, se for preciso. Já falei isso aqui lá no capítulo 22 de Lucas, e o Senhor Jesus olha para Pedro e fala assim, eu imagino o Senhor Jesus olhando para Pedro e falando, tu vai morrer por mim? Tu não vai conseguir nem ficar perto de mim quando me prenderem. Tu não vai chegar nem a ser preso, você vai me negar antes. Que é isso, Senhor? Está falando comigo, Pedrão. Tá? Estou aqui contigo. Pau para toda obra, se precisar, até de um espacinho pela água, só viu, hein? Na próxima vou até andar mais. Jesus fala, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, só para confirmar que eu estou falando a verdade. Não uma para não dizer que foi erro, foi acidente de percurso, mas 3 para confirmar que você precisa da minha graça. Então não se engane. Por que eu estou falando isso? Não se engane. Você não está aqui porque merece, nem eu. Porque nós erraríamos e faríamos tudo errado de novo se Jesus não tivesse nos arrebatado. Quem entendeu bem aqui? Você cometeria 1, 2, 3, 30 erros de novo. Mas a graça te alcançou e me alcançou. Ele olha para você e faz, quando você fala, não, agora, pastor, pode contar comigo, que deve atolar, sol a sol. Aí o pastor liga, caramba, o pastor está ligando, será que ele quer alguma coisa? Filho, eu estava precisando de você, mas para quando é, pastor? Esse para quando, já pensando em alguma desculpa. Estou falando aqui na obra, aqui. Tudo certo. E a gente é assim com Deus. Quem está entendendo bem aqui? Amém? E aí, sabe o que Deus faz? Quando Pedro, ele nega a 3ª vez, você conhece a história, que ele olha, Jesus está olhando na direção dele, olhando ele nos olhos, e o Senhor não fala nada. Por quê? Porque não precisava falar, Pedro já estava arrasado, acabado, derrotado. Aquela pessoa que ele andou 3 anos ali ao lado, vendo cura, libertação, ressuscitando mortos, que o salvou da miséria. Ele estava lá como um pescador, que era porcaria nenhuma lá, ia ser simplesmente mais um, e que ia desaparecer da história. E Jesus chega para ele e fala, Pedro, tu és pedra, rapaz, você é forte, você é uma rocha. Jesus fala para o cara mais temperamental que ele era uma rocha. Como é que pode Jesus ter me escolher você? Me explica isso, meu Deus. Sabe por quê? Porque quem realiza a obra dele não somos nós, é ele através de nós. Paulo diz que ele efetua em nós tanto querer quanto realizar. Seres imperfeitos, impuros, estavam caídos, ele levanta, ergue
e fala, agora você vai levar o meu nome. Sem merecer. Quem está entendendo o que é graça aí? Isso é graça. Independente do que você faça, Ele continua te amando. Isso é graça. Lembra quando eu falei de tratar os outros bem? Trate as pessoas como Jesus te trata. Trate com amor, com carinho, com humildade. Sirva o próximo. Se você recebeu a graça, você vai ter graça para dar para o teu próximo. Quem entendeu o que estou falando aqui? Quem trata mal o irmão, não entendeu a graça de Deus na vida dele. Quem julga o irmão que está caído, não entendeu a graça. Quem não dá as mãos para o irmão se levantar, não entendeu a graça. Quem apanha de alguém ou é caluniado e não perdoa, não entendeu a graça. A igreja precisa se levantar como aqueles que têm a graça de Deus nesse mundo. Esse mundo precisa da graça do Senhor. Quem está entendendo bem aqui? E você pode levar essa graça. É essa graça que te alcançou. Você sabe quem você é, o que você fez e o que você faria de novo se não tivessem te vendo e te vigiando. E mesmo assim, Ele te alcançou com a tua graça. Quem está entendendo bem aqui? Eu não preciso falar sobre você. Já tem muito para falar sobre mim. Quem entendeu bem aqui? Eu não preciso julgar você, eu já tenho muito para me julgar, para julgar a mim mesmo, para poder eu tentar me consertar. Estava falando com um rapaz essa semana perto de casa, uma moça lá, denunciando ele por causa da obra, fazendo aquela coisa toda, aí criando problema, criando dificuldade. Aí ele falou, puxa, eu só quero cuidar da minha vida. Eu falei, já é coisa pra caramba. É ou não é? Então, se você tem que falar alguma coisa com alguém, fale com amor. Se tem que sair alguma palavra da sua boca, saia a palavra que edifique, né? Que levante, de compreensão, de carinho. Não custa nada dar um sorriso. Ah, mas eu briguei com fulano, estou chateado. Se esforça, em nome de Jesus. Amém? Amém? É isso que Deus quer de mim e de você. Que a graça que te alcançou e que te perdoou venha alcançar outras pessoas através de você. Amém? Quem recebeu a graça de Deus aí? Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo. Nós vamos estar orando ao Senhor. E eu quero, nessa noite, pedir a você uma coisa. Pedir, assim como eu tenho procurado fazer isso. Tá? Eu tenho procurado para trazer essa mensagem. Eu orei, busquei como sempre faço, mas dessa vez eu fiquei assim, Senhor, me ajuda a compreender a graça como o Senhor vê. E que eu possa também falar como o Senhor deseja falar para os teus filhos. É só você pensar como Jesus te tratou. Trate o teu próximo.